Esta música é de composição da nossa irmã Ellen, a regente. Fique de pé, Ellen. Está aqui, a regente. Esta música, ela é a compositora e nós nos alegramos com o dom, o talento, o ministério que o Senhor concedeu e também pela letra e pela melodia, a beleza desta canção nesta manhã, participando juntamente com os demais. Que Deus abençoe Ellen. Dentro da temática missionária que nós estamos vivendo no mês de setembro, mês de missões nacionais, fiquei pensando no maior exemplo missionário que a palavra de Deus nos traz depois da pessoa de Cristo. Muitos consideram o apóstolo Paulo como a principal referência depois de Cristo Jesus, maior até que Pedro, em virtude da sua contribuição teológica, doutrinária e a sistematização do Novo Testamento, que boa parte dele existe por causa da instrumentalidade do apóstolo Paulo, que desempenhou um papel importantíssimo, papel apostólico, e eu gostaria de resumir um pouco do seu ministério apostólico com os irmãos nesta manhã. E eu gostaria de estar falando com os irmãos sobre o que é uma conversão, baseando no texto bíblico que nós iremos analisar nesta manhã, como nós podemos encontrar este exemplo de conversão religiosa no apóstolo Paulo, qual a importância da conversão do apóstolo Paulo e quais as implicações, qualificações para os dias de hoje. Para isto, peço que você abra a sua Bíblia, Atos no capítulo 9, nós faremos a leitura até o verso de número 16, Atos capítulo de número 9, até o verso de número 16. Ora, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e a impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondendo: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. Para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Este relato é a história da conversão do apóstolo Paulo, que de perseguidor passou a ser perseguido. O seu trabalho como judeu, devoto, aplicado, zeloso, criterioso, muito atento às leis de Moisés, fazendo com que inclusive se tornasse um radical na sua perseguição contra a nova fé que se estabelecia, que era a fé cristã, baseado na pessoa de Jesus Cristo. Gostaria que pudesse regular o som e deixasse ele bem tranquilinho, porque para mim não está muito bom aqui. Eu estou aqui tendo alguma dificuldade porque ele está oscilando e pode criar alguma dificuldade, inclusive para os irmãos, que o irmão controlador nos ajude, por favor, neste sentido.
Para que o irmão tenha uma ideia, Paulo está no capítulo 8, juntamente com os que perseguiam a igreja de Cristo. Veja no capítulo 8, a primeira perseguição à igreja. Os crentes estavam sendo perseguidos e Paulo está neste meio perseguindo os crentes, os cristãos, os que eram considerados do caminho, considerados os da seita do Nazareno, obviamente fazendo menção a Jesus Cristo. E Paulo então, neste intuito, neste zelo, neste cuidado excessivo de manter a fé judaica, ele então se levantou contra todo aquele que abraçasse, difundia ou proclamasse a fé baseada em Cristo Jesus. E ele então, no capítulo de número 9, ele sai respirando ameaças, desejoso, afoito de cumprir a lei e assim, como zeloso que era, perseguir os cristãos. Enquanto ele está indo em direção a Damasco, Jesus Cristo ressuscitado aparece e Paulo tem um encontro com o Senhor e ali acontece a sua conversão. O que é uma conversão? O Código de Trânsito Brasileiro diz que conversão é quando uma manobra de mudança de direção de um veículo, seja para a direita, seja para a esquerda. De acordo com as normas de trânsito, conversão é definida como movimento em ângulo à esquerda ou à direita, uma mudança de direção do veículo. Existe aquela conversão da moeda, em que você estando num país, uma moeda é trocada, e diz um ditado muito interessante que quem converte não se diverte. Você já ouviu isso? Se você fizer a conta, você não vai se divertir. Mas é uma mudança, é uma troca. E no aspecto religioso, a conversão também possui alguns significados. Um grande estudioso do século XIX, ali por volta de 1800 e 1950, o seu falecimento, citado por Merval Rosa no seu livro Psicologia da Religião, George Albert Coe foi um dos grandes estudiosos dentro da área da psicologia da religião. E ele elencou 3 conceitos do que viria a ser conversão. Segundo ele, estou falando aqui de um autor do século XIX, ao estudar essa perspectiva da conversão religiosa, ele traz alguns significados. Por exemplo, o que seria a conversão, segundo seus estudos? Merval Rosa, ele cita um livro que foi um livro muito importante para os estudantes de teologia do século, da década de 70, de 80, de 90, Merval Rosa. Ato voluntário de mudança de atitude para com Deus na doutrina do Novo Testamento, entendendo a conversão na perspectiva neotestamentária. Renúncia de uma religião e aderência a uma outra doutrina ou uma outra instituição. Uma experiência pessoal de salvação, conforme o plano de salvação apresentado nas Escrituras Sagradas, com os elementos arrependimento, fé, perdão, regeneração e certeza de salvação. Também um ato consciente e voluntário pelo qual a pessoa passa a ser de uma outra aglomeração religiosa. Qualidade cristã de vida, contrastada com a realidade não cristã. A pessoa que nasceu de novo, a pessoa que teve encontro com Cristo e uma pessoa que busca uma mudança radical e brusca no seu comportamento. Algumas definições de conversão. E o exemplo de Paulo é um exemplo, sim, de uma mudança brusca, uma mudança radical. A salvação, a conversão, ela pode ser entendida de 2 maneiras. Ela pode ser entendida como um processo em que o indivíduo vai sendo convertido gradualmente e ele então vai experimentando continuamente uma transformação na sua vida operada pelo Espírito Santo. E chega o momento então que ele se rende, se prostra totalmente ao Senhor, entregando a sua vida, entregando o controle do seu coração, entregando todo o seu ser ao Senhor. Mas também a conversão ela pode acontecer de uma maneira muito radical, muito brusca, muito repentina, como é o caso do apóstolo Paulo. A conversão do apóstolo Paulo é um dos exemplos de conversão.
Não é uma conversão que acontece para todas as pessoas. Há muitas pessoas que são convertidas e esta conversão, como eu disse, elas demandaram um tempo, um processo. Mas também há aquela conversão que a pessoa ouviu uma mensagem e aquela mensagem foi tão poderosa e ela então naquele momento, naquele ato em que o Espírito Santo de Deus toca no coração, aquela pessoa passa a experimentar uma mudança radical na vida, e este exemplo é o exemplo do apóstolo Paulo. E depois de nós definirmos esta conversão, do que seria a conversão, eu quero entrar então Paulo como exemplo de conversão religiosa. O segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos. Esta é uma experiência dramática na vida de uma pessoa, que suscitou muitos estudos, muitas considerações do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, não apenas do ponto de vista religioso, mas esta conversão de Paulo é uma conversão que nos chama a atenção pelo seu alto grau de dramaticidade. Ele fica cego, ele fica isolado, ele passa um tempo sem enxergar e ele fica extasiado. O irmão percebeu na leitura este processo da sua conversão. Uma pessoa afoita, desejosa de perseguir, uma pessoa que está respirando ameaças, e de repente, no verso de número 3, veja comigo o capítulo 9, o verso de número 3, seguindo estrada fora, ao aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu por terra. Uma experiência inconfundível, personalíssima, uma experiência altamente marcante na vida dele. E talvez esta experiência de conversão tenha sido para ele exatamente o ingrediente essencial para as suas convicções, para o seu fervor, para o seu ardor e para aquilo que ele veio a se tornar. Esta convicção da sua conversão: o Senhor Jesus me apareceu na estrada de Damasco, eu vi a luz, eu caí por terra e uma voz que veio dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então reconhece, e ele então se dirige a Jesus, que o apareceu naquele momento como Senhor. É muito significativo este texto que diz, quando no verso de número 5, Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus ressuscitado se apresenta a ele e fala assim: você está perseguindo o meu povo e você está me perseguindo. Você é zeloso, você é cuidadoso com o judaísmo, mas você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. E pelo fato de você não me conhecer e de não saber quem eu sou, você não conhece a minha palavra, você não conhece aquilo que eu estou ensinando. Você é uma pessoa completamente ignorante do ponto de vista da fé que está movendo todas as pessoas que você está perseguindo. Essas pessoas estão recebendo vida, essas pessoas estão sendo transformadas, essas pessoas estão sendo curadas, estão sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus, está havendo transformação e você não conhece isso, Paulo. E aqui deixa-me fazer uma observação, meu irmão. Eu vou tratar Paulo de Saulo, Saulo de Paulo. Eu não vou entrar nesse mérito da mudança do nome dele. Vou tratar Saulo aqui como Paulo, tá bom? Já explica ao irmão, porque poderia ser que um recorte desta mensagem, uma tela poderia se abrir no sentido de tratar de Saulo e de tratar de Paulo, mas eu não mergulhei neste sentido. Eu estou tratando aqui de Paulo, o apóstolo. E Paulo então trata o Senhor Jesus como o Senhor. E o Senhor Jesus se apresenta a ele e já dá logo uma ordem: levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. O Senhor Jesus já aponta um ministério discipulador na vida de Saulo, na vida de Paulo. Uma pessoa que tem um encontro com Cristo e que logo, imediatamente, alguém deveria se apresentar a ele, tomando-lhe pela mão e conduzindo e mostrando passo a passo, tempo a tempo, e direcionando, doutrinando a nova fé que ele desconhecia. O processo do discipulado aqui, quando Ananias entra em cena, e que vai também trazer o direcionamento para ele, é algo que nos chama a atenção.
porque o novo convertido logo é levado a um crente maduro, a um crente experimentado, a um direcionamento, a um acompanhamento, a um acolhimento. Por isso, esta conversão ela é considerada uma conversão dramática. Tanto foi considerada uma conversão dramática que ele foi tido como louco. Abra sua Bíblia, em Atos, no capítulo 26, eu quero ler um trecho quando Paulo está apresentando a sua defesa diante do governador Festo. A conversão de Paulo foi tão dramática, foi algo tão gritante, tão marcante, que as pessoas consideraram que ele estava vivendo uma loucura. Quem é este que perseguia a igreja e que agora possui um comportamento completamente diferente? Atos capítulo 26, verso 23 e seguinte: que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, e desse modo anunciaria a luz de Deus, tanto aos gentios como aos gentios. Paulo se defendendo diante do governador Festo, ok? Ele está apresentando a sua defesa. E aqui ele está dizendo de Jesus que haveria de ressuscitar o morto. Ele está dialogando com Festo. E aí o Festo gritou, de repente, verso 24, Festo gritou: Paulo, você está louco. O excesso de estudo o fez perder o juízo. Mas Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade. E o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Eu li aqui na nova versão transformadora NVT. As pessoas o consideraram louco e ele diz o seguinte: olha, eu não estou louco coisa nenhuma, eu tenho certeza do que eu vi, do que eu ouvi, eu tenho certeza do que aconteceu no caminho de Damasco. Eu fui transformado, e isso eu não posso negar. Essa experiência ninguém pode tirar de mim. Esta foi a experiência de conversão do apóstolo Paulo. Quero destacar algumas questões aqui nesse texto, irmãos. Respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, está no verso de número 1, que Paulo os perseguia, porque Paulo não era um convertido, ele era apenas um religioso, e a mensagem de Cristo Jesus não havia sido ainda compreendida, entendida e aceita por ele. Ele conhecia o judaísmo, ele era um mestre no judaísmo. Ele conhecia toda a trajetória do seu povo, de Moisés, e ele era um bom articulador dos ensinos judaicos. Mas ele não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Ele pensava agir de forma correta, ele agia pela lei de seus antepassados, mas ele desconhecia o amor de Cristo. E a crucificação e a ressurreição de Cristo para ele nada era. No verso de número 3 e 5, nós encontramos no caminho, numa estrada em direção à cidade de Damasco, que Jesus lhe aparece. Ele fica cego durante 3 dias, os irmãos percebem nesse texto. E parece ali que nesses 3 dias ele está aguardando um direcionamento e um comissionamento. Ele está aguardando a presença de Ananias, que iria o acolher. O Senhor Jesus, no verso de número 11, disse o seguinte: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E Ananias respondeu ao Senhor: Senhor, esse homem tem causado muitos males. Este homem tem provocado muito tumulto entre nós que somos da fé do Nazareno. Ananias, naturalmente, iria estranhar. Imagina, você tem uma experiência com Cristo, Jesus lhe aparece na segunda-feira, e aí você chega terça-feira no trabalho completamente transformado, você começa a praticar coisas que você nunca praticou, o seu olhar está diferente, o brilho nos teus olhos, o seu linguajar mudou, as suas atitudes mudaram, e as pessoas vão achar, o que elas vão achar? Elas vão achar que aconteceu alguma coisa, esse camarada ganhou na loteria, esse camarada recebeu alguma coisa esta semana, este final de semana, alguma coisa extraordinária.
Imagine você no ambiente de trabalho, imagine você na sua casa, em que as pessoas começam a notar que você mudou, que você não é mais a mesma pessoa, e que agora você perdoa, você aceita, e que agora o teu olhar é um olhar de amor, de acolhimento. Os palavrões saíram da sua boca, os pensamentos malignos não existem mais. Aquelas ideias que você tinha voltadas para o pecado, para a luxúria, para a lascívia, aquilo não existe mais. Imagine que agora o seu carro não é mais seu, o carro agora é para servir ao Senhor. Imagine que agora a sua casa é um centro, é uma pequena igreja que as pessoas poderão se reunir para estudar a palavra de Deus. Imagine, você chega agora para aquela pessoa que você defraudava e falava assim: olha, eu vou devolver a você 4 vezes mais. Imagine, você procura uma pessoa agora e diz a ela o seguinte: olha, eu te perdoo. Eu não levarei mais em consideração aquilo que você me fez. Imagine, toda a sua vida, todos os seus bens está a serviço do Senhor. Você agora entregou a sua vida ao Senhor e esta é uma mudança radical e transformadora, que nós não podemos julgar, irmãos. Nós não podemos julgar, e nós não podemos identificar, talvez com 100% de precisão, se alguém de fato é convertido ou não é convertido. A Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. A Bíblia trata de alguns indícios, de alguns requisitos. E nós não fazemos esse julgamento para que não caiamos também em julgamento. Mas quando você olha critérios da palavra de Deus, você vai perceber que existem pessoas que estão longe de serem ou de estarem convertidas ao Senhor. Só do abrir a boca, pelas suas ações, pelo seu comportamento, se é um crente, precisa ser novamente tocado pelo Espírito Santo de Deus para que volte ao primeiro amor. Mas você muitas vezes, com esse cuidado de não julgar as pessoas, porque nós não temos esse poder de falar se alguém é ou não, isso é coisa do Senhor, é Ele quem conhece os nossos corações, mas pelos frutos os conhecereis. Paulo tem esta mudança na sua vida e as pessoas passam a considerá-lo como louco. Tal a força da presença de Jesus apresentado a ele no caminho de Damasco. O versículo 10 fala da presença de Ananias na história, como eu disse, o discipulado. Paulo já experimenta um processo discipulador. O verso de número 15 vai apresentar qual o propósito de Deus na vida de Paulo. Veja comigo o verso 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim o que, meus irmãos? Leiam comigo. Um instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aqui há uma nota. Há diferença entre o ministério de Pedro e o ministério de Paulo. O ministério de Pedro é o ministério essencialmente aos filhos de Israel, que entra no segundo tópico do comissionamento de Paulo. O comissionamento de Paulo é primeiro aos gentios, que é uma palavra latina que se refere às gentes, ou ao povo, às pessoas, às gentes, aos civitas, aos civis. Paulo é designado para pregar o evangelho às pessoas, e aí ele então sai da ramificação do judaísmo, para pregar o evangelho a toda criatura, e nós vamos ver isso aqui no próximo ponto. Qual a importância do seu ministério para a expansão da fé cristã? Ponto de número 3. Por que Paulo se desloca, se descola do judaísmo? Não que ele não vá pregar, porque o texto vai nos mostrar que ele é levado aos gentios e aos filhos de Israel, enquanto Pedro é levado a pregar aos filhos de Israel, não isentando a sua responsabilidade de pregar aos gentios, como de fato ele prega em Atos no capítulo de número 2, quando há 3.000 conversões. Qual a importância do apóstolo Paulo para a expansão da fé cristã? Ele realizou 3 grandes viagens missionárias. Paulo levou
a fé cristã na sua primeira viagem missionária por volta do ano 46 depois de Cristo, quando Paulo e Barnabé eram enviados para Antioquia, Síria. Eles visitaram Chipre, Salamina, Pafos, cidades da Ásia Menor, como Antioquia, Isídia, Icônio, Listra, Derbe, na primeira viagem. Na segunda viagem missionária, ali por volta do ano 49, 2 anos depois, ele viaja também para Antioquia, e ali ele tem a companhia de Silas. Ele visita Macedônia, Grécia, Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto. Viagem cansativa, com intensas atividades missionárias, e ele realiza a sua terceira viagem missionária em Atos no capítulo 12, no ano 18, Atos 18, no ano 53, ele realiza a sua terceira viagem missionária. Ele visita a Ásia Menor novamente, Macedônia, Acaia, cidade de Éfeso, e então ele vai novamente a Corinto, e ele então expande a fé cristã pelo Império Romano, onde havia o domínio do Império Romano. Ele leva a mensagem do Evangelho. Em quarto lugar, qual a função do apóstolo e suas qualificações? O que significa esta palavra apóstolo? A palavra apóstolo significa ou enviado ou o mensageiro. E é por isso que Paulo também é considerado apóstolo juntamente com os 12. E para se tornar um apóstolo, 3 qualificações seriam necessárias para considerar uma pessoa um apóstolo do Senhor. E aí eu fui pesquisar, e hoje nós temos mais uma qualificação, que seria uma 4ª espécie de qualificação. O que faria com que uma pessoa se tornasse apóstolo? 3 qualidades principais. Primeira coisa, ele deveria ter sido discípulo de Jesus durante seu ministério terreno. Ele deveria ter sido discípulo do Senhor Jesus. Segundo, ele deveria ter sido uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Ele deveria ter visto com os próprios olhos o momento da crucificação, o momento da ressurreição. Os discípulos estão reunidos no momento da crucificação, eles estão juntos no momento da ressurreição, e Jesus aparece ao grupo dos discípulos. E por isso eles foram considerados os apóstolos. Mas também ter sido chamado e comissionado diretamente por Jesus. Aqui entra o requisito de Paulo, porque o Senhor Jesus lhe aparece no caminho de Damasco. E ele então tem uma experiência pessoal com o Senhor, e o Senhor Jesus o designa, o comissiona, converte, e ao mesmo tempo que converte, comissiona. Já leva a designação, e o verso 15 nos mostra isto: este será para mim um instrumento, conforme nós vimos aqui no verso 15, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E aí entraria um outro requisito, que seria complementar talvez nesse sentido, que era exatamente uma plena consciência, uma clara consciência de uma conversão e de uma divina chamada ou comissionamento. Então, se Paulo não estava presente no momento da crucificação e da ressurreição, se Paulo não foi um discípulo que esteve com o seu olhar atento, não caminhou com Jesus, não ombreou com ele, não esteve com ele 3 anos, mas o que o qualificou foi quando Jesus se apresentou diante dele no caminho de Damasco, e Jesus se apresentou e ali comissionou o apóstolo Paulo. Por isso que, do ponto de vista da teologia paulina, da teologia que trata do apostolado, Paulo cumpre este requisito, e por isso ele pode ser sim considerado o apóstolo, o enviado. Há uma discussão teológica em nossos dias, se hoje nós temos apóstolos ou não. A teologia que a Igreja Batista e muitas outras igrejas, principalmente a do ramo reformado, considera que hoje nós não temos mais apóstolos, porque as pessoas de hoje não cumprem os requisitos que foram elaborados lá atrás, no momento do fechamento do cânon, no momento de identificar quem foram de fato os apóstolos, e aqueles de hoje não apresentariam estes requisitos. Mas, de uma forma geral, poderia sim haver um entendimento que, se a palavra apóstolo significa enviado e mensageiro, então todos nós poderíamos ser considerados apóstolos do Senhor, se nós temos um chamado, se nós fomos comissionados, se nós fomos então
alcançados por esta chamada divina. E eu quero concluir, irmãos, quais as implicações para hoje? Será que Deus continua convertendo pessoas hoje? Ou as pessoas se acostumaram a uma ideia, ou as pessoas se acostumaram a um culto, ou as pessoas se acostumaram a uma religião? Será que Jesus continua aparecendo às pessoas hoje? Será que as pessoas hoje estão vendo além da religião? Estão vendo além de uma placa denominacional? Será que as pessoas hoje estão conseguindo enxergar além dos seus líderes? Onde a pessoa de Cristo está nesse contexto? Estaria Cristo escondido? Estaria Cristo calado? Estaria Cristo amordaçado? Estaria Cristo distante? Estaria Cristo cego para o que está acontecendo hoje? Estaria o Senhor com seus braços cruzados? Não. O Senhor ainda está convertendo. O Senhor ainda está chamando. O Senhor ainda está transformando. A obra do Senhor continua. Mas o que pode estar acontecendo então? Se o Senhor Jesus converte, Ele fala. O que talvez nós estejamos confusos nesse emaranhado de religiosidade. Talvez nós estejamos cegos, como ele ficou aqui cego talvez por um tempo, precisando que alguém nos cutuque e nos fale, olha, é por aqui, o caminho é esse. Talvez alguém precise entrar num processo de discipulado para compreender o que Paulo não entendia. Talvez nós estejamos confusos com relação a tantas placas denominacionais, talvez nós estejamos confusos diante de tantos líderes que pregam tantas coisas e que pedem tantas coisas, isso confunde a mente humana. Quem está com a verdade? Qual é a igreja que é a correta? Estava agora pela manhã na escola dominical ouvindo o testemunho de um irmão professor que viveu mais de 40 anos numa religião, mais de 40 anos acreditando numa coisa, e ele falou assim, eu nunca acreditei nisso. E sempre percebi as incoerências. Até que um dia eu tomei a minha decisão e disse o seguinte, eu vou entregar a minha vida a Jesus Cristo, porque a palavra de Deus é somente a palavra de Deus, é só a Escritura, e eu não quero mais que A, B, C, que líder A ou líder B, venha dirigir a minha vida, porque quem vai dirigir a minha vida é o Senhor Jesus Cristo. O ser humano precisa encontrar o caminho que é Cristo, mais do que uma igreja, mais do que uma placa religiosa, mais do que uma denominação, mais do que seguir a um líder, é seguir a Jesus Cristo e entregar a sua vida a Ele. Se você pensa na eternidade como morada eterna, você precisa se preocupar com isso. Se você pensa onde você passará a eternidade, você precisa se ocupar deste tema. A conversão não pode ser confundida como ser membro de uma igreja. A conversão não pode ser confundida com ter o seu nome no rol de membros de uma igreja. O nosso nome está escrito no livro da vida, conforme vários textos nos mostram a respeito disto. E este livro da vida não pode ser confundido com o livro de rol de membros da administração da igreja. E no céu entrará apenas os convertidos a Jesus Cristo, aqueles que tiveram uma experiência com o Senhor. Aqueles que, com meio às suas dificuldades, com meio às suas lutas, com meio aos seus problemas, nós continuamos pecadores, nós continuamos com a natureza humana, mas nós fomos tocados, lavados, fomos justificados por uma das maiores doutrinas que eu considero, tendo como autor o próprio apóstolo Paulo, que é a doutrina da justificação. Ele olhou para nós com o olhar de Cristo. O Pai nos salvou olhando para o mérito de Cristo e não para o nosso mérito. Ele olhou para você e olhou para mim e disse assim, esse está fadado ao inferno, mas ele olhou para Cristo, pelo sacrifício de Cristo, e ele então justificou o pecador pela ação do seu Filho justo. Isto é justificação. Nós continuamos pecadores, mas nós nos arrependemos dos nossos pecados, e nós não queremos viver esta vida de pecado. E o Senhor Jesus olhou, e a sua graça, por meio da nossa fé, Ele nos justificou, e por isso nós temos paz com Deus. E nós seguimos a Jesus Cristo. E neste exemplo, irmãos, eu quero então concluir. Nós temos
na palavra de Deus, bons exemplos, boas referências, não perfeitas, mas nós temos exemplos, e Paulo é um destes, do seu ministério apostólico, que muito nos fala e que muito nos impulsiona para a pregação do Evangelho, como hoje a Memorial está lá em Cavalcante, com a carreta missionária, levando cuidados médicos, levando cuidados odontológicos e pregando o Evangelho de casa em casa, através do nosso pastor de missões, o pastor Mateus Maemo, nossa irmã da Ação Social, a nossa irmã Maria das Graças Ribas, que está lá também trabalhando como equipe. Por quê? Porque este Evangelho que nos alcançou, ele também precisa alcançar outras pessoas, para que outras pessoas também conheçam esse Jesus Cristo que apareceu a Paulo lá no caminho de Damasco, quando ele, completamente cego e perdido, perseguia os crentes, os cristãos, mas o Senhor Jesus, com a sua graça maravilhosa, achou aquele homem, encontrou aquele homem e o salvou e o comissionou. Que assim seja e que nós tenhamos este exemplo e que percebamos aquilo que o Senhor Jesus tem a nos mostrar, seja para a sua conversão, seja para o seu comissionamento, seja para a sua mudança de vida, mas o Senhor tem o seu plano para cada um de nós. Que Ele nos abençoe. Amém.